inabalável como o Monte Sião. Como os que confiam em Deus são retratados no Salmo 125, verso 1, 2. Os que confiam no Senhor são comparados ao Monte Sião, símbolo de firmeza e força. A vista magnífica das montanhas que cercavam Jerusalém inspirou o salmista a reconhecer a certeza da proteção divina. Salmo 5, verso 12, 32, versos 7, 10. Ao contrário dos montes governados pelos ímpios, que são lançados ao mar. Salmo 46, verso 2, a impressionante durabilidade do monte sobre o qual Jerusalém foi construída inspira confiança. A certeza da proteção divina se torna mais ousada diante da realidade de que o mal parece prevalecer às vezes. No entanto, mesmo em meio a esse mal, temos esperança. Como os justos são tentados? Qual é a lição para nós? Salmo 125, versos 3 ao 5. Os fiéis podem ser desencorajados pelo sucesso dos ímpios e talvez tentados a seguir seus caminhos. Salmo 73, versos 2 ao 13 e 94, verso 3. A grandiosa estabilidade do Monte Sião não pode firmar os que se afastam do Senhor. O povo ainda tem liberdade para praticar a iniquidade, OSL 125, verso 3, e desviar-se ou para caminhos tortuosos, o Salmo 125, verso 5. O Senhor é justo e julgará os que permanecem em rebelião e não se arrependem dos pecados. Eis o chamado para que o povo de Deus permaneça com fé e confiança inabaláveis no Senhor, assim como o Monte Sião é seu refúgio inabalável. Ou seja, mesmo quando não entendemos as provações, ainda podemos confiar na bondade de Deus. A entrada do pecado no mundo, a encarnação de Cristo, a regeneração, a ressurreição e muitos outros assuntos apresentados na Bíblia são mistérios por demais profundos para a mente humana explicar ou mesmo entender plenamente. Não temos, porém, razões para duvidar da palavra de Deus pelo fato de não entendermos os mistérios de sua providência. Por toda parte há maravilhas que estão além da nossa compreensão. A dificuldade está na debilidade e na pequenez da mente humana. Deus nos deu, nas Escrituras, provas suficientes do seu caráter divino, e não devemos duvidar da sua palavra pelo fato de não podermos compreender todos os mistérios de sua providência. Tanto fariseus quanto saduceus decidiram que a obra dos discípulos devia ser contida, pois estava demonstrando serem eles os culpados da morte de Jesus. Cheios de indignação, os sacerdotes prenderam Pedro e João com violência e os colocaram na prisão comum. Os discípulos não se intimidaram nem se abateram com esse tratamento. O Deus do céu, o poderoso governador do universo, tomou em suas mãos a questão do aprisionamento dos discípulos. À noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e disse aos discípulos: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Atos 5, verso 20. Pouco antes de sua crucifixão, Cristo tinha garantido a seus discípulos um legado de paz. Deixo com vocês a paz, disse ele, a minha paz lhes dou, não lhes dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. João 14, verso 27. Essa paz não é aquela que se obtém mediante a conformidade com o mundo. Cristo jamais comprou a paz envolvendo-se com o mal. A paz que Cristo deixou aos seus discípulos é antes interna que externa, e sempre devia permanecer com suas testemunhas nas lutas e contendas. Em que consistia a força daqueles que, no passado, sofreram perseguição por amor a Cristo? Era a união com Deus, união com o Espírito Santo, união com Cristo. A acusação e a perseguição têm separado muitas pessoas de seus amigos terrestres, mas nunca do amor de Cristo. Nunca ninguém provado pela tempestade é mais especialmente amado por seu Salvador do que quando sofre a perseguição por amor à verdade. Eu também o amarei, disse Cristo, e me manifestarei a ele. João 14, verso 21. Quando, por causa da verdade, o crente se encontra perante os tribunais terrestres, Cristo está ao seu lado. Quando é confinado entre as paredes da prisão, Jesus se manifesta a ele e, com seu amor, conforta o coração. Quando sofre a morte por amor a Cristo, o Salvador lhe diz: eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 125, versos 1, 2. No meio da prosperidade ronda o perigo. Ao longo dos séculos, riquezas e honra sempre vieram acompanhadas de perigo para a humildade e espiritualidade.
Não é o copo vazio que se torna difícil de ser transportado, é o copo cheio que precisa ser cuidadosamente equilibrado para ser conduzido. A aflição e a adversidade podem causar tristeza, mas é a prosperidade que representa maior perigo para a vida espiritual. A menos que o ser humano esteja em constante submissão à vontade de Deus, a menos que seja santificado pela verdade, a prosperidade fará que ressurja a inclinação natural para a presunção.